Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Quero desde já me desculpar pela minha voz, estou um pouco rouca, mas eu creio que os irmãos estão me ouvindo bem, amém? Mas por conta disso eu vou tentar poupar um pouco para que vocês consigam me ouvir até o final. Eu quero agradecer ao Senhor por conseguir chegar aqui em paz, em segurança, pelo privilégio de retornar a essa casa mais uma vez. Eu digo que é um prazer, porque a gente chega aqui e vê que é uma casa que adora, com essência, com verdade. E saber que eu posso contemplar isso é uma maravilha, irmão. Enquanto a gente sabe que existem muitos que não adoram com verdade, ainda existem os remanescentes de Deus. Então, quando a gente se reúne numa igreja como essa, é uma alegria na nossa alma. É uma alegria estar aqui. Então, eu quero cumprimentar a todo o corpo de obreiros dessa casa, pastor Mauro Simões, sua esposa Célia, pastor Manassés, a todos os pastores que estão aqui, que eu estou revendo, irmã Elisama, Ciserônica, essas mulheres daqui, amo sua vida, sabe que pode contar sempre comigo, com meu esposo, estamos aqui para servir vocês sempre. Vamos fazer tudo o que for possível para estar servindo a igreja do Senhor. Vou deixar uma palavra em Êxodo, capítulo 1. Quando eu apresentei ao Senhor, Ele me direcionou essa palavra. E eu creio na direção do Senhor. E eu sei que Ele vai falar poderosamente ao nosso coração. Apesar da temática ter sido no livro de Juízes, não vamos sair da direção de Deus, assim como Ele operou com a vida de Débora. Capítulo 2 e capítulo 1 vão narrar a mesma história. E por conta disso, eu preciso que você acompanhe comigo o verso de número 20 em diante, que diz assim: Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou a Faraó, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarás no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume-pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Glória a Deus. Vamos ler somente até aqui. Quem puder me acompanhar na oração, não deixando de agradecer ao meu esposo, meu companheiro de ministério que já foi apresentado, o irmão Douglas. Sou muito feliz pela vida dele. Vamos orar. Aí mesmo onde você está sentado, feche seus olhos. Pai, louvado e engrandecido é o teu nome. Tu és poderoso. Tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória. A tua palavra, ela tem poder de ir aonde ninguém pode, fazer o que ninguém faz. Para o mundo ela é loucura, estar aqui nesse momento, para o mundo é loucura, mas para nós é poder, é vida, é poder e é vida. E é por conta da tua obra, e é por conta da tua graça que nós estamos aqui. Vem operar o teu querer e o teu efetuar nessa noite. Vai aonde tiver de ir, faz o que tiver de fazer, mas que seja feita a tua soberana, a tua vontade, que ela é toda poderosa para fazer infinitamente mais, Senhor. Revoga os quadros de morte, revoga os quadros, Senhor Deus, de sepultura, de cova, e estabelece um tempo, Senhor, de vida, de multiplicação, de crescimento, de frutificação. Nós somos regidos pela tua palavra e não pelo que o mundo impõe sobre a tua igreja. Então, Pai, cumpre em nós o teu querer. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você concorda? Diga amém bem forte. Oh, glória, Jesus está na casa. Igreja, a temática escolhida em homenagem às mulheres, eu não poderia passar despercebido pelos feitos
das mulheres no decorrer de toda a história, tanto da Bíblia como da igreja primitiva e assim posteriormente. A gente vai perceber que o Senhor criou Eva com um coração muito mais do que desejoso em abençoar um homem, mas em sim completar, trazer plenitude a toda a sua criação. No 6º dia da criação, após ter criado todas as coisas, já ter criado o homem, ele vai desejar criar a mulher, porque ele percebe que se ele não entrar com providência na vida de Adão, ele pode entrar num caso de solidão. Ele vai se sentir só, não por conta da ausência de Deus, mas porque nós entendemos que solidão não se trata apenas de comunhão com Deus, mas sim também o relacionamento com pessoas. Então ele vai criar Eva. Eva vai trazer o sentido da plenitude, da completude, da obra completa e perfeita de Deus. Então eu quero que você comece a entender que a criação do homem, que a criação da mulher não foi e nunca será por acaso. A mulher não foi criada simplesmente para completar o homem, mas sim toda a criação, toda a obra de Deus, toda a vontade de Deus, toda a determinação de Deus com propósito, com objetivo. Ela não foi criada em vão. Então assim a gente vai ver que no decorrer do Antigo Testamento, a gente vai ver a profeta Uda, a gente vai ver Débora se levantar não somente como juíza, nem somente como profeta, mas como mãe daquele povo. A gente vai ver as mulheres dos patriarcas de Israel se levantando, não apenas como esposa, mas alguém que vai frutificar, vai gerar a descendência de uma promessa. No Novo Testamento a gente vê Dorcas, a gente vê 8 mulheres que são narradas no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo agradece o ministério daquelas mulheres. A gente vai ver em Filipenses, Evódia e Sintique, mulheres trabalhadoras da casa de Deus. A gente vê Lídia, a gente vai ver tantas mulheres envolvidas na obra. O interessante é Maria Madalena, uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios, a primeira a pregar as boas novas da ressurreição de Cristo, a anunciar as obras. E a gente vê a importância que durante toda a Bíblia vai ser narrada a mulher. Não porque a gente está aqui para fazer uma apologética, como a gente quer fazer uma defesa do ministério feminino. Não, porque as mulheres nunca desejaram cargos. As mulheres só desejavam servir, independente de cargo e a despeito do reconhecimento. Elas entendem a posição e reconhecem que não está aqui ou não está para fazer aquilo que o homem determina, mas sim o que Deus a criou para executar. Então eu preciso que nós entendamos nesse momento que a mulher, a primeira mulher chamada Eva, foi uma mulher que tinha um significado. Eva significa vida. Quem deu este nome foi Adão, após a entrada do pecado. Isso significa dizer que toda mulher ela não promove morte, mas ela vai promover frutos de vida. Que toda mulher ela tem como um propósito de Deus gerar filhos, gerar frutos, gerar multiplicação. Isso não significa dizer apenas gerar no ventre. Mas a gente sabe que frutos vai além de ventre, que multiplicação vai além de filhos. Multiplicação é multiplicação de sorriso, de abraço, é multiplicação de palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de ajuda, palavras de confronto, palavras que levantem pessoas. A gente sabe que além de frutificar na carne, a gente frutifica no espírito. A gente frutifica os frutos do espírito, está em Gálatas capítulo 5. A gente vai frutificar também na obra, porque além dos frutos que a gente executa no espírito, para o espírito tem os frutos da obra. Em João 15 fala sobre isso. A videira verdadeira, a pessoa que verdadeiramente está enxertado, ela produz bons frutos. O que é isso? Frutos que alimentam outras pessoas através daquilo que nós recebemos do espírito. E a parábola dos talentos vai falar justamente sobre aquilo que Deus não somente dispensou nos frutos do espírito e não somente está nos alimentando para alimentar outras pessoas, como também Ele nos designou propósitos, ministérios, talentos, ofícios, para que a gente use no reino de Deus, para edificação do reino de Deus. Então a gente entende que muito maior do que aquilo que a sociedade impõe ou que as pessoas julgam, a mulher tem um papel fundamental e importante em toda a criação e em toda a edificação da casa de Deus. E eu preciso que você entenda nessa noite
que não está somente se tratando disso, mas houve mulheres influentes dentro da teologia, dentro da reforma protestante, dentro de todo o compilar do que a gente tem hoje como a teologia sistemática. Nós vamos ver mulher como a Catarina Van Bora, a esposa de Martim Lutero, uma mulher que largou tudo para auxiliar o seu esposo e contribuir na missão do seu esposo. A gente vai ver mulheres como Catarina Schultz, a primeira pregadora da reforma protestante. Esta mulher defendeu não somente a fé, mas além de ser a primeira mulher a pregar a palavra, coisa que era algo inédito, esta mulher vai auxiliar os pobres. A gente vai ver Angela Grambeck. Esta mulher foi a primeira escritora da reforma protestante. Você consegue entender a dimensão do ministério feminino? Você consegue entender a dimensão da estrutura da mulher? Do que ela pode ajudar, do que ela pode contribuir? Ela pode contribuir muito mais, porque o próprio Deus ensinou a palavra a Eva. E assim Ele continua ensinando para mim e ensinando para você, não para que a gente venha esquecer, ou que a gente venha mudar, anular ou esfriar, mas que a gente venha produzir como essas mulheres produziram dentro da igreja. Deus também está confiando em você para produzir obras, quem sabe livros, quem sabe Deus queira colocar sobre você uma liderança, quem sabe Deus queira colocar sobre você um ministério. O Senhor está dizendo: eu tenho a capacidade, eu tenho o desejo, você foi criada com um propósito, e eu tenho o poder de atuar em você. A gente não pode esquecer de Frida Wingre, esposa de Gunnar Wingre. Veja, uma mulher missionária, escritora da CPAD, escreveu lições bíblicas dominicais. Ela traduzia uma mensagem de exortação como escrevia também. Essa mulher participou de jornais literários, Os Mensageiros da Paz, Boa Semente, escreveu hinos da harpa. E para que eu estou dizendo tudo isso, irmão? É porque ainda tem gente que não quer ouvir uma palavra. Ninguém está dizendo que você precisa recorrer a cargo, mas você não pode deixar de frutificar. Aí você olha para mim e diz: o cenário não é propício, o cenário não está da melhor forma para que a gente consiga produzir vida. E eu vim aqui para te dizer que independente do cenário, que a despeito das circunstâncias que você se encontra, existe uma palavra de ordem de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E Ele está dizendo: a minha palavra é: cresça, multiplique, frutifique. Cresça, multiplique, frutifique. Cresça, multiplique, frutifique. Existe uma palavra de ordem sobre a sua vida. E você vai entender, porque eu vou chegar na vida de Joquebede. Mas diferente do que a gente é acostumado, de eu destrinchar o texto, a gente vai utilizar o texto para argumentar essa temática. E o Senhor ministrou meu coração: este é o ano de crescimento. Fala assim em voz alta, como quem está profetizando na sua vida e na vida do seu irmão: este é o ano do crescimento. Este, está com pouca fé essa igreja, este é o ano do crescimento. Aí você diz: como? Com pandemia? Com pandemia cresce. Como? Com decreto? Com decreto cresce. Como é que vai acontecer? Eu não quero te explicar como vai acontecer, porque não me cabe. Este poder, esta palavra vem de Deus, e é Ele quem opera o crescimento. E Ele está dizendo: a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai frutificar. Porque Deus nunca dependeu dos cenários para operar a sua vontade, nem para operar os seus milagres, e nem para operar suas determinações. E falar de determinações, a gente entende que sobre a criação dos primeiros seres humanos da terra, Adão e Eva, Deus estabeleceu uma ordenança, não somente a do fruto, como também a ordenança de crescer, multiplicar, frutificar e encher a terra. Então, baseado nisso, Deus cria o homem e a mulher para crescer, para frutificar e para multiplicar. A gente vai ver, por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, que Ele vai dizer que dele vai descender toda uma nação, que ele vai ser grande, que ele vai sair um povo, uma descendência, nações sairão dele. E ele não tem filho. Quando é em Gênesis 15, ele vai perguntar a Deus: Senhor, por acaso a minha descendência é o meu servo Eliezer? E Deus vai dizer: meu filho,
eu não dependo de cenários favoráveis. E eu não preciso utilizar recursos humanos para estabelecer a minha vontade. Você vai gerar um filho. Você olha para esse céu, você consegue contar essas estrelas? Eu estou parafraseando, mas foi isso que o texto estava dizendo. Pronto, como tu não consegue contar as estrelas, assim será a tua descendência. Aí ele vai ratificar a sua promessa e a sua palavra e vai dizer: eu quero que você cresça, multiplique e frutifique. Você vai encher esta terra. O cenário não era favorável. Vem Isaac. Em Isaac, Deus também estabelece a ratificação da promessa em Gênesis 26. O cenário não era favorável, mas o Senhor vai dizer: cresça, frutifique e multiplique. Em Jacó também, Gênesis 35:11, Deus vai dizer para ele: cresça, multiplique e frutifique. E aí em Gênesis 15 vai dizer que isto vai acontecer no futuro. E realmente acontece. A gente chegou em Êxodo e percebe aqui nitidamente que o povo poderia não perceber, mas os inimigos já estavam ligados. Às vezes a gente não percebe que Deus já começou a executar em nós a sua vontade, mas aqueles que estão nos vigiando já conseguiram contemplar o tamanho daquilo que nós já começamos a viver. Por que eu digo isso? Porque o faraó vai dizer assim: eu percebo que este povo é muito grande. Os filhos de Israel já frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e se fortaleceram grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Perceba que a palavra que foi liberada em Gênesis está completa aqui neste momento e está estabelecida continuamente sobre toda a descendência do povo de Deus, que aprende a não crer pelo que vê, mas pelo que ouve. E isso é lhe imputado por justiça. Romanos capítulo 4 vai falar como aqueles que creem na obra de Cristo sem ter visto, mas crê que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Sobre este povo está estabelecido uma palavra de crescimento, uma palavra de multiplicação, uma palavra de frutos, uma palavra de bênção. Então eu quero que você entenda nessa noite que a palavra de Deus está sobre você. E se alguém determinou derrota, se alguém determinou sepultura, se alguém determinou que você não ia dar certo, que você ia parar, que você ia retroceder, eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que toda a palavra de Deus estabelecida sobre a sua vida vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Pode se levantar quem for, pode se levantar decreto, pode se levantar fulano, cicrano, mas o Senhor está dizendo: eu não dependo de nada e nem de ninguém. Eu não dependo de cenário ou de circunstância. Eu sou Deus que tem o poder de operar o meu querer e o meu efetuar. E Ele está dizendo: eu estou entrando com o meu querer, com o meu poder, com o meu efetuar. Essa é a noite que Deus está marcado na história para te dizer: vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Pode colocar vigia na porta. Pode colocar infiltrado como Sifra e Puá no meio da igreja. Só que Sifra e Puá não deu ouvidos a Faraó, não. Sifra e Puá deu ouvidos à palavra. E assim o Senhor está falando com alguém nesta noite e está dizendo: Sifra e Puá, assim tu chegou aqui nessa noite, eu te digo: se tu ouvires a minha palavra, você vai crescer, multiplicar e frutificar. Assim diz o Senhor. Porque Sifra e Puá não se perverteram à ordem de Faraó, mas ficaram fiel à vontade de Deus, que é gerar vida. Você não está aqui para gerar morte, você está aqui para gerar vida. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor entrou na vida de Sifra e Puá e abençoou com casas. Escravo não tem casa, mas o Senhor a abençoou. E eu não estou dizendo aqui barganhando, não. Eu estou dizendo que quem decide viver debaixo da palavra cresce, multiplica e frutifica.
Então eu preciso que você entenda que os inimigos entenderam a dimensão do povo. E eu não preciso exagerar para dizer que tipifica a obra que a igreja vive nos tempos atuais. Porque a gente sabe que Egito tipifica o mundo que nós estamos vivendo. E a gente sabe que Moisés tipifica Cristo. Hebreus capítulo 3 vai dizer que ele é maior do que a obra de Moisés. Um sacrifício maior, perfeito, eterno. E a gente já entende isso. Que é sobre Cristo, sobre a graça que nós estamos alicerçados. Mas entendendo o que? Existem 3 cenários aqui. Egito, Joquebede, que vai gerar Moisés. Se a gente tem um Egito, que é o mundo que nós estamos vivendo, se a gente tem uma mulher que precisa gerar vida, e se a gente tem um Moisés que vai nascer de Joquebede, eu entendo que a igreja, ela está posicionada neste mundo, mas o que ela gera não depende deste mundo. A igreja está posicionada neste mundo, mas não é o mundo que vai determinar o que ela vai gerar. A igreja está estabelecida neste tempo. É um tempo caótico, é um tempo difícil. Você pode estar vivendo um tempo difícil, mas o Senhor está dizendo que o que determina a vida da igreja, a vida do seu povo, a vida dos escolhidos dele, não é a circunstância do Egito, mas é a palavra liberada. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Ele está dizendo, recebe palavra, você tem palavra, confia na palavra. Por que eu estou lhe dizendo isso? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque cenários de escravidão não é fácil de crescer, não é fácil de multiplicar e não é fácil de frutificar. Mas eu estou diante de um povo que não depende de comer bons manjares, de ter um bom trabalho ou de dinheiro no bolso. Eu estou diante de um povo que tem a fé necessária para viver exatamente aquilo que Deus já determinou. Então o faraó vai identificar e vai determinar 3 tentativas de morte para o povo parar de crescer. Primeiro, aumenta os impostos. Bota mais impostos. As pessoas precisam trabalhar mais. Não é acaso que a gasolina está tão alta, que o alimento aumentou, que tudo está aumentando. Porque isso é tudo artimanha de Satanás. Se o povo do mundo, do Egito, queria destruir o povo hebreu naquela época, não é diferente agora. Porque se tinha um faraó para destruir o povo hebreu, também tinha um Herodes para destruir a igreja primitiva. Governo herodiano, governo romano. E assim sobre nós, existe a atuação de Satanás, existe a atuação do inimigo. Mas a palavra de Deus em Romanos 8:1 vai dizer que se Jesus Cristo é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer o quê? Que não existe lei, grilhão da morte, do pecado que se estabeleça sobre nós. Porque em Jesus Cristo nós vencemos todas as obras e artimanhas de Satanás. Então eu percebo que quem cresce, quem multiplica, quem frutifica, não é quem tem muito ou quem tem pouco. É quem confia na palavra. Não é quem tem muito dinheiro, gabarito, reconhecimento, QI, cargo. É quem confia na palavra. Não é quem está esperando de alguém, é quem se posiciona. Não é quem espera de alguma pessoa o recurso, é quem se levanta e prepara o recurso. Porque eu falo de uma Joquebede que não tinha nada, não tinha recurso, mas ela decidiu não entregar na mão de Faraó aquilo que Deus lhe deu. Ouça uma coisa, a primeira tentativa, frustrada. A segunda tentativa, cifrar e pro ar, frustrada. A terceira tentativa, Faraó envia um decreto para que todo o povo que está subjugado, ou seja, tanto o povo da igreja, trazendo para os dias atuais, como o povo ímpio, todos deveriam estar debaixo desse decreto. E o decreto é: se você vê um menino, mate, mas as meninas deixe viva. Veja que coisa maravilhosa, igreja. Eu fico fascinada com a palavra de Deus. Porque Faraó pensa que vai matar o povo de um jeito, mas ele esquece que Deus, ele quebra todo o protocolo. Às vezes pensa, vamos fechar as portas da igreja porque eles vão parar de crescer. Aí Deus está dizendo, a minha igreja não depende de 4 paredes para me adorar, ela vai continuar crescendo. Efésios capítulo 5 vai dizer como a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. Ou seja, a igreja
ela cresce, ela frutifica, ela multiplica. Ela é considerada a noiva de Cristo. E eu preciso que você entenda que Faraó mandou matar os meninos, mas as mulheres continuavam vivas. Porque Faraó pensou, se eu matar o menino, que é a força, são os músculos, eles não vão poder guerrear, se levantar contra mim, fazer rebelião. Mas ele esqueceu que tem mulheres dispostas a fazer a vontade de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Faraó pode dar ordem por um lado, ele pode até matar alguma coisa e destruir alguma coisa, mas a fé da igreja ninguém mata, os frutos da igreja ninguém mata, a multiplicação da igreja ninguém para, o crescimento ninguém para. Porque quem gera filho é mulher, não é homem. Pode notar os meninos pequenos, mas tem uma menina que está crescendo. Tem uma menina que está crescendo e ela vai gerar. Podem estar tentando matar algumas coisas na sua vida, te desestimular, te desanimar. Algumas lutas, algumas coisas podem ter acontecido, mas o Senhor está dizendo, as provas podem ter vindo, mas não anula o teu crescimento. Você está crescendo e você vai gerar. Você está crescendo, vai multiplicar. Você está crescendo e vai frutificar. Assim o Senhor está dizendo nessa noite, é ano de crescimento, igreja. Alguém pode olhar para mim e dizer, que menina doida, louca. Pegou 3 horas de estrada para vir dizer um negócio desse. Porque crescimento não é sobre número. Crescimento nunca foi sobre número, porque a promessa sobre Abraão estava sobre um filho. A promessa sobre Isaac estava sobre um filho. A promessa sobre Jacó estava sobre um filho. E a promessa da igreja está debaixo de um filho. Um filho. Filho unigênito de Deus, que veio para salvar e não para condenar. Um filho, um filho, um filho. Não é sobre quantidade, é sobre um filho. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre quantidade, é sobre alguém que decide. Alguém que decide gerar. Alguém que decide frutificar. Alguém que decide. Jesus decidiu obedecer toda a vontade do Pai. E Ele está aqui. E Ele está dizendo, porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo. Eu estou vivo. A minha igreja continua crescendo. Continua frutificando. Eu gerei a igreja na cruz do Calvário. Quando espetaram sobre mim aquela lança, saiu água e sangue. O nascimento da igreja primitiva veio debaixo de um filho. A promessa de Deus está sobre Jesus e Ele está vivo, Ele não morreu, Ele está aqui e Ele está dizendo, rebanho de que mandar. Você só precisa de mim para crescer. Você só precisa de mim para multiplicar. Você só precisa de mim para frutificar. Então a gente só precisa permitir que Jesus nasça em nós, como Moisés foi gerado em Joquebede. Se Moisés tipifica Jesus, então a gente precisa permitir que Jesus nasça dentro de nós. E que através dele, dentro de nós, a gente possa crescer, a gente possa frutificar e a gente possa multiplicar. Porque o que está sendo gerado em mim e o que está sendo gerado em você não é para a morte. Crocodilo não acha na borda do Nilo. Soldado não acha na borda do Nilo. Só acha quem vai ter determinação de Deus. E Ele está dizendo, nenhuma artimanha vai matar o que eu determinei que vai ter vida. Então preste atenção. Mataram os meninos, mas tinha uma mulher que estava crescendo. E aquela mulher vai gerar. Tanto ela como seu marido, não é por coincidência, são da tribo de Levi. Então ela tem uma genealogia. Ela é uma hebreia, não é mística. Essa tendência que a gente tem de falar sobre os hebreus nesse cativeiro, de dizer que todos estavam em apostasia, todos estavam em pecado, todos estavam em idolatria, todos já tinham se corrompido, miscigenado, um já tinha se relacionado, era hebreu com egípcio, hebreu com cananeu, hebreu com não sei quem, com moabita, hebreu com midianita, era tudo misturado. Tinha também o povo que é hebreu, meio lá, meio cá.
Assim como tem crente meio lá, meio cá. Mas ainda tem uma Joquebede, um Anrão, que continua na linhagem certa, debaixo da linhagem certa. As 12 tribos que chegaram, as 12 tribos estavam ali, mas alguns tinham se apostatado, alguns tinham idolatrado, mas Joquebede e Anrão não. Tiveram um casamento tribo com tribo, estiveram um casamento debaixo da lei de Deus. E quando ela vai gerar e vê que é um menino, ela não entrega na mão de Faraó, nem de soldado, e nem joga no rio. Quando ela vê que é um menino, ela não se desespera. A Bíblia não vai narrar muitas histórias de mulheres. Só vai narrar a história de mulheres que fizeram a diferença. Só vai narrar a história de mulheres que tiveram um papel fundamental para o povo de Deus. Que alcançaram não somente uma casa, mas um povo. Entenda que Joquebede está aqui não é por acaso. É porque em meio a muitas mulheres, ela foi uma das poucas, e quem sabe a única, a não dar o filho menino na mão de quem não deve, a não entregar o ministério na mão de quem deve, de quem não deve, a não fazer aquilo que todo mundo estava fazendo, porque só vai contar a história dela, o filho dela, a casa dela, o casamento dela, a família dela. Porque ela decidiu junto com o marido não se entregar, não se amedrontar, mas viver debaixo da palavra. Eu entendo que poderia ter mulheres que ficaram com medo e pararam de frutificar. É gente que está aqui e parou de frutificar com medo do que está acontecendo nesse mundo. Mas Joquebede, que é Joquebede, homem e mulher de Deus, que está debaixo de Cristo, não tem medo de frutificar em ambientes caóticos, em cenários de morte, em cenários de dificuldade. A gente entende que outra circunstância pode ter acontecido. As mulheres, em vez de frutificar e entregar na mão de pessoas erradas, talvez elas pararam de frutificar, de gerar filho, de se relacionar com o seu marido e de ter uma descendência. Se eu tiver um filho, pode ser que nasça menino, então eu não vou mais gerar. Você está entendendo? Tem gente que está entregando na mão errada. Tem gente que parou de frutificar e de crescer com medo das oposições. E o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque a minha palavra está sobre você. E tem Joquebedes que estão aqui, e independente e a despeito do que o mundo está falando e decretando sobre a igreja, ela continua crescendo, ela continua crendo, ela continua confiante. Ela vai ver que o menino era formoso. E essa palavra formoso significa, no hebraico do original, o substantivo é uma coisa boa, e adjetivo é algo bom. Não é somente bonito e belo. Qual é a mãe que vai olhar para o seu filho e dizer que é feio? Ela vai dizer que é bonito, ela vai dizer que é belo, mas vai além. Aqui está dizendo que é uma coisa boa, é algo bom. E eu preciso que você entenda que a mesma palavra que está sendo utilizada aqui para bom, é a mesma palavra que Deus utilizou na criação. Quando Ele criou os céus e a terra no primeiro dia, e Ele criou todas as coisas, Ele vai dizer, e viu Deus que era bom. No segundo dia, quando Deus vai criar todas as coisas, Ele vai dizer, e viu Deus que era bom. E quando Deus criou todas as coisas, Ele diz que era bom. Mas no sexto dia, quando Ele criou o homem e a mulher, a palavra de Deus vai dizer que viu Deus que era muito bom. O que eu quero te dizer é que o teu nascimento não é obra do acaso. O que eu quero te dizer é que o que Ele dispensou sobre o teu ventre não é obra do acaso. O que eu quero te dizer é que teu ministério não é obra do acaso. Teu casamento, a tua casa, a tua família não é obra do acaso. É bom, é muito bom. Foi Deus quem deu, foi Deus quem determinou. A palavra de Deus está sobre você. Está na hora de parar de olhar e ver que é ruim. Passa a olhar e veja que é bom, porque foi Deus quem te deu. Aí a palavra diz que o menino cresceu, e ela vendo que não podia mais esconder, e aí Deus falou no meu coração, e quem disse que é para esconder o que eu quero revelar? É gente preocupado em esconder um crescimento. E Deus está dizendo, quem disse que é para esconder o que eu quero revelar? Igreja, ouça, abra os seus ouvidos, porque Deus está dizendo, não precisa esconder teus planos, porque eu quero revelar toda a obra que eu te dei. Ela coloca numa arca de juncos e betumes. Aquela mesma designação é utilizada para a arca de Noé,
Porque Deus deu estratégia a Noé, assim como Deus continua dando estratégia à igreja de como executar os planos, os propósitos, os projetos, tudo aquilo que Ele nos confiou. E a palavra vai dizer que ela coloca na borda, que ela coloca numa borda. E essa borda tinha juncos, ou seja, um cesto de juncos. No meio de juncos não tem como ninguém ver. Tem como alguém ver o branco no branco? Igreja, tem como? Branco no branco, preto no preto. Mas o junco foi visto. O cesto foi visto. Porque não adianta esconder o que Deus determinou que vai crescer. Fique de pé. A borda, utilizada em Salmos 17, capítulo 4, por Davi, vai dizer o seguinte: que as palavras dos lábios de Deus, Davi se manteve fiel e não se entregou na roda do destruidor, nas varedas do destruidor. Continua confiando, porque as palavras de Deus sobre a sua vida vai acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a egípcia, a filha de Faraó, viu o cesto e viu que era hebreu, ela podia matar o menino. Não podia não? Filha de Faraó, podia ou não podia? Ela estava no rio, que era o lugar para matar, sim ou não? Mas o que ela viu? O menino, e decidiu que não era para a morte, que era para a vida. E Deus está dizendo: até quem é filho, até quem está predisposto a matar, quando vê o que eu estou fazendo, vai ser o primeiro a querer financiar, vai ser o primeiro a querer abençoar, vai ser o primeiro a querer operar em benefício dessa obra. Aquele menino estava no cenário de morte, o rio era para morrer, mas o Senhor está dizendo que cenários de morte, cenários caóticos estão sendo revertidos hoje, porque não vai morrer o fruto que Ele te deu, vai crescer. Moisés cresceu, e Ele está dizendo: vai crescer. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É o início de tudo que Deus está fazendo. Como a borda do rio é o início de um rio, é o início. Toda borda tem um outro lado, e você vai chegar do outro lado. Apocalipse 22 vai dizer que há um rio, e nós estamos colocadas nessa água, no rio do Espírito de Deus. E haverá o dia que nós estaremos lá no céu. Haverá o dia que nós estaremos debaixo desta graça. E o rio de águas transparentes, límpidas, o rio de águas do Espírito, que um dia nós teremos lá, nós já temos aqui sobre nós, sobre a igreja. Sinta os rios do Espírito trazendo vida sobre ti, sobre os teus e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Você está de pé. E eu quero ser rápida porque eu quero orar por você. Eu tenho 1 minuto para você vir aqui e eu orar pela sua vida. Não estou chamando quem precisa de oração. Estou chamando quem está fora da aliança. Quem está afastado. Quem precisa entender que precisa ser um crente firmado na palavra. Porque só assim a gente vai poder contemplar o rio das águas tranquilas no céu e na terra.